Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que a bendita graça de Jesus possa estar reinando no coração de cada um de vocês nesta noite. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, e queremos pedir a direção do Teu Espírito Santo para este momento da palavra, Senhor. Fala com cada um de nós, fala ao nosso coração, abençoa, Senhor, os seus filhos, nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais, Pai. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Pode assentar, queridos. Hoje é sexta-feira. E nós vemos que toda a cristandade, todos os cristãos, eles sabem que essa data, que é lembrada, a crucificação de Jesus. Todas as pessoas sabem da importância da crucificação de Jesus. Ou seja, ele morreu em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Ele pagou um preço muito alto pela minha e pela sua alma. Nós podemos falar da crucificação de Jesus, do seu sofrimento, das palavras que ele proferiu na cruz. E nós sempre fazemos isso todos os anos. Mas eu estava aqui meditando um pouco na noite em que Jesus foi traído. Ele estava reunido num cenáculo com seus discípulos. E ali, ele já sabia que ia ser traído por Judas. Mas, assim mesmo, ele ministra a ceia. Estava lá vinho e estava lá o pão. E ele pega o pão e abençoa o vinho e abençoa o vinho. E fala, olha, partiu o pão, diz, tomai e comei, fazer isso em minha memória. E depois o cálice também, fazer isso em minha memória. O pão simbolizava a sua carne, o vinho simbolizava o seu corpo. E algo que ele fala na palavra, que nós iremos fazer isso até o dia em que nós pudéssemos, até o dia que nós iríamos participar de uma ceia na glória. E nós sabemos que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos dizendo que nós cremos que um dia estaremos assentados numa mesa aonde Jesus estará servindo a ceia para cada um de nós. Mas aqui no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, no versículo 36, Jesus havia avisado Pedro que Pedro iria trair. Quando Jesus disse, essa noite todos vocês vão se escandalizar em mim, todos vocês vão me abandonar. E Pedro falou, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não vou, eu não te abandonarei. E o Senhor falou, olha, essa noite, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. E isso aconteceu. E dali Jesus foi para o Monte das Oliveiras e levou consigo alguns discípulos. E ali havia um lugar chamado Getsêmani, um lugar que eles sempre se reuniam. E Jesus levou esses discípulos ao Getsêmani, se distanciou um pouco deles. E ali Jesus foi orar, porque ele sabia que estava chegando a hora de ser traído, a hora em que os homens iriam prendê-lo,
e tudo aquilo, sofrimento que ele iria passar. E nessa oração, era uma oração na qual ele estava falando com o Pai, derramando a sua alma. E ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. Esse cálice era a dor, era o sofrimento que ele iria passar. Nós olhamos esse texto e ficamos imaginando alguém que nunca pecou, iria receber sobre si todos os pecados do ser humano. Alguém que nunca mentiu, que nunca roubou, que nunca prostituiu, que nunca matou, que nunca fez maldade. Alguém que nunca praticou o pecado, iria receber toda essa carga sobre si. Iria levar sobre si toda a maldade do ser humano, toda a ruindade do ser humano, toda a dor do ser humano. Por isso ele dizia: Pai, esse cálice, se for possível, mas já estava determinado desde antes da fundação do mundo. E ali, quando ele volta para falar com os discípulos, encontrou eles dormindo. Jesus esperava que eles ajudassem em oração, mas eles estavam cansados. E Jesus falou: olha, orai, vigiai, para que não entreis em tentação. E novamente Jesus volta para orar. Imagine vocês a angústia que ele estava. Provavelmente o céu carregado sobre ele, sozinho ali no Getsemane, derramando a alma, derramando o seu coração, sentindo toda a agonia, todo o desespero por receber toda aquela carga de pecado sobre si, toda aquela culpa do ser humano. E novamente ele chora, ele derrama a sua alma, ele derrama toda aquela agonia que ele estava sentindo, toda aquela tristeza, aquele desespero por saber o que iria acontecer com ele. Imagine alguém que nunca cometeu um pecado e receber uma carga tão pesada. Tanto é que lá na cruz, quando isso acontece, houve treva sobre a terra, houve um pequeno terremoto. O próprio Pai virou o rosto, tanto é que ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o próprio Pai não contemplou, não pôde contemplar tanto pecado sobre o seu filho. Então o Pai virou o rosto: por que me desamparastes? Então Jesus estava sentindo aquele peso. No Evangelho de São Lucas descreve de uma forma mais profunda o que foi aquele momento do Getsemane. Está no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, no versículo 41 em diante. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, uns 30 metros. Pondo-se de joelhos, ele orava e dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a sua vontade. Nesse momento, a sua agonia na oração era tão profunda, que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Olha bem a agonia que Jesus estava sentindo ali, naquela hora. O seu suor, pelos seus poros, transpirava gotas de sangue, sabendo o que seria o seu sacrifício na cruz. E realmente foi exatamente isso, que não demorou muito, os soldados chegaram com Judas, que o abraçou, deu um ósculo, um beijo nele,
E os soldados entenderam, é esse que é o Cristo, porque os soldados não conheciam quem era Jesus. E dali já levaram Jesus, e dali foi esbofeteado, foi zombado, foi humilhado, até chegar ao palácio de Pilatos. E lá também Pilatos quis lavar as suas mãos, não fez o que devia fazer. E lá foi solto Barrabás, foi escolhido Barrabás e crucificação de Jesus. A escolha do ser humano. Escolheram soltar um criminoso, um bandido, e mataram Jesus. Foi influenciado pelos sacerdotes, foi influenciado pelos líderes políticos locais. Então a multidão falou, crucifica Jesus e solta o criminoso, solta Barrabás. E dali Jesus teve aquela via cruz, via de sofrimento, carregando a cruz, coroa de espinhos sobre a sua cabeça, chicotes açoitavam suas costas. E quando se fala dos açoites que Jesus levou, não só a dor do chicote, mas na ponta daquele chicote haviam 5 lâminas. À medida que o chicote batia no seu corpo, arrancava pedaços de carne das suas costas, do seu lado, ou seja, desfigurando o corpo de Jesus. E assim foi até chegar ao Calvário. Lá no Calvário, uma cruz de madeira, os romanos crucificavam a cruz em forma de T, outros faziam a cruz em forma de X, mas a verdade é que ele foi crucificado. E a crucificação, na lei judaica, queria dizer maldição. Está escrito no livro do Deuteronômio, no Velho Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a morte de Jesus, não só pelos nossos pecados, pelas dores do ser humano, pelo seu sofrimento, sofrimento de todo ser humano, também era símbolo de maldição. Ou seja, ele se fez maldição por nós na cruz. E ali, aquela morte tão terrível que era a morte de cruz, porque havia várias formas que eles usavam para uma pena de morte. Decapitavam e matavam a espada com flechas. Mas a morte de cruz era uma morte horrível, porque a pessoa ficava pendurada na cruz e os próprios carrascos, muitas vezes, não suportavam ver aquele sofrimento. Eles iam com o martelo e quebravam a perna do crucificado para agilizar a sua morte. Então, adiantava a morte da pessoa. Os próprios carrascos não suportavam ver o sofrimento, porque a cruz, a pessoa ficava pendurada. E ali, com os pregos na mão, nos pés, o peso do corpo, chegava alguns crucificados, o corpo pesando na cruz, se desligava. O tronco se desligava dos membros superiores. Em outro caso, se desligava dos membros inferiores. Imagine o tronco se desligando do braço, a dor, as câimbras que sentiam, porque à medida que vai perdendo sangue, as câimbras vão aumentando, as dores são terríveis. A sede, tanto é que ele diz: tenho sede. E ali também houve algo terrível. Colocaram vinagre na sua boca. O que muitas pessoas não falam é que o vinagre era usado naquela madeira para limpar sanitário. E foi daquela forma que colocaram na boca de Jesus, aquele vinagre. Então foi uma morte terrível, uma morte horrível, a morte de Jesus. Tudo isso por amar a cada um de nós.
Imagine a agonia que ele sentiu quando seu corpo transpirava sangue. Seu suor era sangue. Agora imagine lá na cruz, seus discípulos, seus apóstolos, todos abandonaram. Somente João ficou ao pé da cruz com Maria Madalena. Poucas pessoas ali ao pé da cruz. Somente João ficou ali. Os demais todos abandonaram. E as pessoas zombavam. Se é Deus, salva-te a ti mesmo. Desça da cruz. Batiam no peito. Então foi uma morte horrível. Sofrimento terrível. Por isso nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus permitiu que o seu Filho nascesse através de uma mulher, de uma virgem, crescesse como uma criança normal, vivesse como um homem normal, se preparasse no deserto com jejum e oração, ensinando os homens, fazendo discípulos, seguidores, ensinando, curando, libertando, e aí então dando a sua vida, entregando a sua vida por homens pecadores, por homens ímpios, por homens cheios de falhas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O preço que Jesus pagou foi tão alto que não existe pecado que ele não possa perdoar. Por mais pecador que o homem seja, por mais falho, por mais violento, por mais perdido que ele esteja, se ele olhar para a cruz, se ele olhar e crer na morte de Jesus, no seu sacrifício, a Bíblia diz que o sangue que Jesus derramou na cruz é poderoso para perdoar os pecados, para limpar o coração, para aproximar o homem de Deus, para dar a ele a certeza de uma vida eterna. Então, o Calvário nos ensina que na morte de Jesus nós temos vida. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter vida, vida nova, uma vida abençoada e uma vida com abundância. É por isso que o próprio Jesus fala: vós não quereis vir a mim para ter vida? Ou quando ele disse: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, ou sejam infelizes, amargurados, cheios de pecados, sem esperança, vinde a mim e eu vos aliviarei. E o poder da morte de Jesus na cruz foi tão grande, que por mais pecador que o homem seja, por mais pecado que ele tenha no seu coração, ele crendo em Jesus, seus pecados são perdoados e o seu coração fica limpo, mais alvo do que a neve. É isso que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, seu coração se tornará mais alvo do que a neve. Porque o sangue que Jesus derramou na cruz foi um preço pago, muito alto. E São Pedro fala isso para a igreja, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que vós foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Então, para Deus, não é ouro, não é prata, não é diamante, não é nenhum mineral dessa terra. O que é precioso aos olhos de Deus é o sangue que Jesus, o seu Filho, derramou na cruz do Calvário. Então, esse é o preço pago pela nossa salvação. E esse sangue, ele não só limpa o nosso coração,
Ele purifica o nosso coração de todo pecado. Ele nos justifica diante de Deus. Somos justificados pela fé no sangue que Jesus derramou na cruz. Então, quando Deus olha para um pecador que aceitou Jesus, Deus não olha os seus pecados. Deus vê ali a marca do sangue de Jesus, justificado pela fé, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Então, esse sangue nos justifica. Esse sangue nos traz a redenção. Ou seja, nos comprou, nos buscou, nos tirou do pecado e colocou num novo caminho que conduz à vida eterna. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que acreditam, que têm fé, que confiam em Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando você crê nesse Jesus, seus pecados são perdoados e não existe mais nenhuma condenação. Ou seja, nós nos tornamos membros da família de Deus. Olha que coisa bonita. Deus é o nosso Criador. Deus criou todas as coisas. Mas São João escreve no Evangelho: olha o privilégio que Deus nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Porque Jesus veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, a todos nós que o recebemos, Deus nos deu o privilégio de sermos chamados seus filhos. Então nós somos filhos de Deus porque recebemos Jesus no nosso coração. Ou seja, somos de Deus duas vezes, porque Deus nos criou, e somos de Deus porque Deus nos resgatou. Deus nos comprou com o sangue de Jesus. Somos de Deus duas vezes. Por isso, meu irmão, nós somos criaturas e somos filhos. Fomos criados e através de Jesus nos tornamos filhos de Deus. Esse é o poder da crucificação. Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Paulo fala assim, o apóstolo Paulo fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ou seja, os seus pecados foram perdoados. Você tem um novo coração. Tudo se fez novo. A morte de Jesus nos traz vida. A sua morte nos deu vida. Amém? Então, que o nosso coração esteja aberto para receber esse Jesus, para ter esse Jesus, para vivermos com Ele todos os dias. Não ter Ele na cruz, não ter Ele num quadro na parede, e não imaginar que Ele está morto, mas saber que Ele morreu na cruz, no nosso lugar, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo, e Ele disse: e eis que eu estou vivo e vivo para todo sempre, para toda eternidade, e tenho em minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Ou seja, Jesus, com a sua morte, Ele venceu o diabo, venceu a morte e tem toda a autoridade nas suas mãos. É esse o Jesus que nós servimos. É o Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, que está à direita do Pai, mas está no nosso coração através do Espírito Santo. Quantos de vocês têm Jesus no coração? Levante a mão direita para o céu. Aplauda o nome de Jesus bem bonito, bem forte. Glória a Deus.